Eu terminei de assistir a segunda parte da segunda temporada de Sandman hoje e queria tratar desse filme, dessa série, né? Que é um filme longo. Uma série nada mais é que um filme longo, né? A não ser que seja uma série de filmes independentes, né? Porque tem séries que não são séries propriamente ditas, já que são filmes, não são parte de um filme. São filmes independentes, completamente diferentes um dos outros. Ou com pouca ligação. Um relacionamento superficial entre eles. Então, basicamente, uma série, se é uma coisa sequencial, né, da mesma coisa, é um filme longo, né? Basicamente filme, né? Filmar. Então, vamos lá. Relativo a Sandman, da primeira temporada, eu ouço comentários assim, para eu pegar leve, comentários descuidados e indelicados de pessoas que poderiam terem um comentário produtivo, né? Demonstra claramente que essas ideias que as pessoas divulgam de empatia é conversa fiada, ninguém tem empatia de nada. E esses comentários são comuns e piorou, né? Os comentários pioraram com a segunda temporada. Não tô falando dos comentários nocivos de pessoas nocivas relativa às coisas, nem relativa a essa série. Mas basicamente, bora tratar. Deixa eu tentar. Eu não sei bem o que eu trataria aqui, mas quero pegar um ponto específico. As pessoas comentam que Sandman é frio, não tem empatia, é duro, não é compreensivo, é uma pessoa que basicamente não deveria estar no posto que ele tá. Brother, não é peixada não, entendeu? As pessoas estão acostumadas as pessoas estarem nos cargos de peixada. Como se qualquer pessoa pudesse estar ali. E normalmente atrasa o lado. Pessoas incompetentes atrasam o lado. Demais. Ali não é peixada não, brother. Estamos tratando, se vocês entenderem bem como funciona aquilo ali. Basicamente é o que? Existe Deus, o poder infinito e imensurável. Abaixo de Deus existe Lúcifer, a criatura mais poderosa que existe. Lembre que Deus é criador, Lúcifer é criatura, o resto é criatura. E aí demonstra ali que tem as trevas, né, a escuridão que foi criada, e o tempo, que estão... Eu presumo que é isso mesmo, é a luz, é as trevas, né, a escuridão. Não tome de forma pejorativa, a escuridão e o tempo. E o tempo e a escuridão conceberam Sandman e seus irmãos. Então são os seres mais poderosos que existem, né? Odin e essas divindades são divindades pequenas perto desses seres. Divindades pequenas, com pouca... se for falar questão de poder sobrenatural, pouco poder sobrenatural comparado ao Sandman. E a gente tem que tomar cuidado pra gente não estar tendo análises que não são análises, são preconceitos, né, descuidados, preconceituosos, relativo a tudo. Claro que estamos tratando de seres incríveis, então alguns erros são aceitáveis, mas não do nível que se encontra. Vocês fazem observações relativas a seres desse nível aí, como se vocês estivessem no mesmo nível, fossem melhores, pô. Pô, quantas religiões tem até na internet? Tem gente que fica questionando e querendo dizer que é melhor, que tem solução melhor do que tá na Bíblia, do que Deus fez, do que Deus faz, que é melhor que Deus. Claro que estou extrapolando para essas pessoas com um narcisismo absurdo, com muita maldade no coração. Mas estamos tratando aqui basicamente de pessoas descuidadas. Que se tivesse um pouco da empatia que diz que tem, se tivesse um pouco do cuidado, da compreensão, daquilo tudo que cobra, como cobrou desses seres, talvez tivesse uma conclusão um pouco mais madura, um pouco mais inteligente. Qual é, de fato, o contexto dessas divindades aí? Eles são seres de responsabilidade inimagináveis. Desculpe, responsabilidade inimaginável. Imagine que Lúcifer é a criatura mais poderosa que existe. Quanta responsabilidade esse ser tem, além de ter que cuidar do inferno? Bora tratar um pouco aqui de Bíblia.
Vamos lá, a Bíblia, pelo que eu lembro, tem no máximo 3 passagens pequenas relativas a anjos, bem pequenas. Não trata muito de anjo na Bíblia. A única passagem que é um pouco maior é aquela, se não me engano, de... Esqueci, é uma passagem de um... É um livro, bem antes de Cristo, que para você entender aquela passagem, eu posso tentar lembrar depois pode pegar aqui minha Bíblia e olhar. Para pegar agora é complicado, é grande e pesada. Não sei nem onde é que tá minha Bíblia. Pô, tiraram do lugar, pô. Vamos lá. Existe uma passagem que, para você entender, que ele fala de Lúcifer, né? Trata de Lúcifer, aquele que traz a luz, a iluminação. Para você entender aquela passagem, que é a única passagem longa de anjo que tem, você tem que primeiro ler os 4 evangelhos de Cristo com muito cuidado, reler se for possível, e aí você volta no tempo, muitos milhares de anos antes, para ver aquele profeta tratando de Lúcifer. Porque você consegue entender assim. Se você entender os evangelhos de Cristo e você ler essa passagem de Lúcifer, você vê que Lúcifer, na verdade, ele chama de Lúcifer Jesus Cristo, que não tinha nome ainda. Pelo menos a gente desconhecia, ou não poderia ser dito na Bíblia ainda, né, que já tem tanta maldade no mundo. E quando você lê essa passagem sobre Lúcifer, você consegue enxergar claramente o passo a passo, o caminho de Jesus Cristo aqui, que é a luz, né? Ele vem aqui como a luz. Ele descreve perfeitamente a passagem de Cristo, claro que de uma maneira que só seria entendido muito tempo depois. Basicamente, o Lúcifer que ele trata é Jesus Cristo, né? É essa divindade. Se você ler com calma, você vê que ele trata tudo. Ele fala: ô Senhor, você que é extraordinário, é incrível, é poderoso e tal, e como é que é possível seres tão malignos, tão pequenos, destruírem você, matarem você? Você poderia ter tomado outra atitude. Por que você deixou isso acontecer? Você poderia ter tomado outro rumo, ter tomado outras decisões. E ele fala indignado, ele fala com sofrimento, ele fala com dor, com indignação o tempo todo, aquela passagem. Essas histórias que você conhecem e essas variações de anjo que você conhece não são bíblicas, não são cristãs. Elas são de outras religiões, se eu não me engano muçulmana, que criaram, eu não lembro bem, desculpe, que decorar termos é bem difícil para mim. Então, são as criações que a gente tem, essas imensas criações de anjo, são criações criadas pós Jesus Cristo, né? Pós a finalização da Bíblia. E Lúcifer é a criatura mais poderosa que existe abaixo de Deus. O que faz sentido, né? Se ele é Deus Filho, ele é o ser que está abaixo de Deus Pai e Espírito Santo, né? São a Trindade. Então, imagine a responsabilidade de um ser desse, né? Para você entender o poder e a responsabilidade de Lúcifer, embora descer um pouco para o pai dos eternos, que são a escuridão, né? E o tempo. Mas abaixo da escuridão do tempo tem os eternos, né? Os perpétuos. Desculpa o termo. Bora entender aqui, tem coisas que ficam bem claras nos quadrinhos e na série, que é a existência do multiverso depende dos perpétuos. Na própria série é interessante que ele trata desse ponto, que Sandman fala assim, universos do multiverso deixaram de existirem devido decisões minhas que poderiam serem melhores. Claro que na verdade ele tomou a melhor decisão possível, eles são extremamente responsáveis, eles trabalham o tempo todo, mas isso é um pensamento normal de 199+. Quando a gente é muito inteligente, a gente está se esforçando muito por muita labuta, e a gente toma uma decisão, a gente passa por um nível superior de intelectual pós esse estresse, e a gente consegue ver melhor e tomar decisões melhores relativas àquilo ali que não poderia antes, e acaba desenvolvendo um sentimento de frustração e culpa. A gente tem a culpabilidade de nós mesmos, né? Nós nos culpamos por não haver tomado uma decisão melhor, mas na verdade tomamos a melhor decisão possível, que é exatamente o que Sandman passa ali, né? Ele é extremamente inteligente também. Eu sou 199+, mas não estou me comparando a uma divindade, mas eu sou uma pessoa que sempre procurei a vida inteira a ter empatia. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos 7, eu lembro que já estava compreendendo a maldade que acontece no mundo, coisas que acontecem com as pessoas, que faziam até comigo. E eu tomei uma decisão: eu jamais serei dessa forma, eu jamais serei como essas pessoas, eu tomarei outro rumo na minha vida, outra minha decisão. E tô como eu tô.
né? Diferente da maioria que mergulha no mal e falsidade, mentira, ficam cada vez mais burros. Apenas decoram frases bonitas da internet de outras pessoas para poder alimentarem seu ego imundo e lacrarem. E observe que os eternos, os perpétuos, eles têm a responsabilidade de tornar tudo, de manter tudo existindo. Isso é uma responsabilidade do multiverso existir. Se você observar, cada irmão tem um termo: destruição, delírio, desespero, Sandman, né, o sonho, desejo. E infelizmente o nome deles não dá uma dica do que eles são, do que eles fazem e de suas responsabilidades. Se você observar, nenhum deles, delírio não cria delírio, desespero não cria desespero, Sandman não destrói coisas, não cria ilusões. Sandman, por exemplo, ele é o único deles ali que tem um poder de criar realidade, manipular a realidade. Ele tem todo um poder sobre a realidade ali, um poder absoluto sobre a realidade de seu universo. Na verdade, do multiverso, né? Porque o multiverso, supõe-se que a maioria dos seres do multiverso sonha. Ou todos os seres sonham do multiverso. E morte também tem um poder absurdo, uma sabedoria incrível. Destino também. Então eles têm... o destino, por exemplo, ele não tem o que muita gente pensa... o poder de controlar as pessoas para tomar a decisão que ele quer, não é isso, né? Ele tem outras se você observar, todos eles são bondosos, eles têm um poder sobre seu domínio, o sonho, o delírio, mas eles, se você observar, eles têm esse poder sobre o delírio, o desespero, o desejo, o destino, a morte e o sonho, a realidade. Porque eles têm a função de guiarem da melhor forma possível a existência, né? Delírio vai tentando tratar e diminuir os delírios das pessoas, de todo o multiverso, o desespero de todo o multiverso. Desejo tenta guiar as pessoas no desejo, em vez de... no sentido de não serem controlados pelo desejo, né? O desejo em geral. Eles lidarem com o desejo como algo que faz parte, não como algo que os controla. O delírio ser tratado, o desespero, o destino também. Ele tem um poder também de guiar, é um dos que tem um poder mais forte de guiarem o desenvolvimento do multiverso. E vocês não consideram essas coisas. Se você se compara a divindades, você não se compara nem a um Zeus, que já é uma coisa extraordinária. Você se compara a um Lúcifer, você se compara a Deus, você se compara a um perpétuo. E não são prepotentes, não são arrogantes. São cheios de empatia, são cheios de humildade, de inteligência, né? Então, eu queria tratar basicamente disso aí, né, dessas questões, para tomarem um pouco mais de cuidado. Tem um desenho animado de Guerra nas Estrelas que trata uma passagem da vida de Yoda, que ele fala assim, ele vai percorrendo um caminho, né, de desenvolvimento, evolução, e ele chega a um ponto que ele, devido a ter um nível de sabedoria, inteligência e humildade para tal, ele se depara com a realidade que é que ele acaba reconhecendo: eu era prepotente, eu era arrogante, eu pensava... Yoda, um dos maiores Jedi que já existiram, ele diz: eu era prepotente, arrogante, eu pensava que eu sabia certas coisas aqui, eu estava bem abaixo do que eu sabia, eu me enganava. Vocês têm... quantas vezes na vida de vocês reconheceram, mesmo que foi para si só, escondido, sem ninguém ver, que vocês erraram e vocês se dedicaram a evoluírem e não cometerem mais aquele erro? Pra tá falando de uma divindade, pô? Yoda nem divindade é. Como é que vocês se comparam a uma divindade, pô? Querendo dizer o que a divindade pode ou não pode, se está certo, se está errado, se é prepotente ou arrogante. Seres que mantêm a existência existindo e evoluindo aos troncos e barrancos ali. Poucos seres. Caso vocês tenham dúvida do que eu falei de Lúcifer, é só pegar a passagem. Se
Se eu tiver paciência, eu pego o livro aqui, encontro a passagem e boto nesse vídeo aqui para vocês verem a passagem que ele trata exatamente de Jesus Cristo muitos milhares de anos antes dele nascer. Porque é comprovado, né? Logicamente, a Bíblia tem muitas dezenas de milhares de anos. Essa coleção que sobreviveu, né? Que foi guardada pelos melhores de sua época. Então, quantas vezes vocês já... Vou dar um exemplo, eu toquei no assunto aqui. Interessante há pouco tempo aqui. Que foi sobre lecionar e expressão. Expressão e lecionar. As pessoas pensam que se expressam bem, né? Se expressam tão mal, cara. Aí você tem que estar adivinhando. É um negócio desagradável, né? E você pergunta, a pessoa fica cheia de segredinho. Dá a impressão que é intencional. E se for intencional, é mau caratismo. Se não for, é incompetência. Você já com 20, 30, 40, 50, 60 anos, não sabe falarem. E se considera um ninja porque assiste Naruto, ou desenho animado, ou lê um livro. Se considera um guerreiro, um samurai, ou um ser sobrenatural porque lê uma historinha, porque vê o desenho animado, um filme. Você não está sabendo fazerem bem aquilo que vocês fazem todo dia, que é falar, brother. Você não sabem caminharem aquilo que vocês fazem todo dia, caminhar. Vocês não estão sabendo respirarem, brother. Vocês não sabem coisa... Bora estressar um pouco mais. Vocês não sabem viverem, brother. Vocês não sabem pararem. Bora diminuir um pouco o nível. Vocês não sabem pararem, relaxarem, se acalmarem, brother. Vocês estão doentes. Vocês não conseguem pararem, deitarem na cama para ficar ali só refletindo 1 hora, 2 horas, descansando, se recuperando. Tem que estar com o telefone na mão, tem que estar com o televisor ligado. Porque vocês não suportam a si mesmos. Vocês não aguentam refletirem sobre as coisas que vocês são, que vocês fazem. Quer falar de uma divindade, pô? Quer falar de uma divindade? Como tem gente que fala que Jesus Cristo veio aqui e ensinou tudo, uma divindade como ele passou o básico do básico, que é pra criança. Uma divindade que rege o universo, só sabe aquilo ali não é nada, brother. Pelo amor de Deus. Essas divindades que são prepotentes, arrogantes, que não deveria estar naquele cargo, que você que deveria estar no cargo da divindade do sonho. Você é o foda. Vocês não estão sabendo viver, não sabem pararem para refletirem, respirarem, descansarem, relaxarem, pô. Vocês vivem mal, isso interfere no sono, interfere em tudo. Você tem vários sintomas o tempo todo, dá para perceber sintoma em tudo. Vocês não conseguem dormirem direito, não conseguem pararem, brother. Tem que estar fazendo alguma coisa ali, porque não sabe nem pensarem. Vocês têm 50 anos, vocês não sabem pensarem. Se você não sabe parar para refletir, não consegue parar de fazer alguma coisa, ver um telefone, um televisor, ou tá conversando, ou seja lá o que for, vocês não sabem pensarem, pô. Imagine, vocês têm 50, 100 anos, não sabem pensar, não sabem falarem, pensarem, ouvirem, caminharem, respirarem. Vocês querem falarem de uma divindade, pô? Quer me dar palpite falando que a Bíblia é isso ou aquilo? Vocês não estão se conhecendo, pô. Não sabe, você não reconhece os defeitos que você tem, as patologias que você tem. Bora pegar uma reflexãozinha do lecionar e do expressão. Eu falei assim, mais ou menos assim. Tudo que vocês falam, eu sei que vocês nunca refletem sobre si mesmos e sobre o que vocês falam, o que vocês pensam, porque vocês são muito arrogantes, prepotentes, vocês não erram, vocês são perfeitos. Mas antes de vocês ficarem chateados que alguém não entendeu alguma coisa, como eu não entendi, tenham uma humildade, um pingo que vocês não têm, das coisas que vocês falam. Perguntem se vocês não soubessem o que está em sua mente, outra pessoa se expressasse daquela forma, se vocês entenderiam aquilo ali, o mínimo. Não dá, né? Vocês são perfeitos. Refletir sobre si mesmo é difícil, né? Não sabe pensarem. E quer dar palpite em divindade, pô. Quer dar palpite na vida dos outros. Vocês não sabem pensarem, refletirem, descansarem, relaxarem, pararem, respirarem, caminharem. Vocês sabem o que, brother? Vocês não sabem aquilo que vocês fazem o tempo todo, tá disponível o tempo todo ali. Tá querendo dizer que são ninja? Porque viu um filme, lê um desenho, assistiu um desenho animado, viu um quadrinho, lê um livro. Vocês são ninja de porra nenhuma.
Bora ser franco aqui. Quando vocês estão caminhando na rua, vocês atrapalham as pessoas caminhando. Vocês atrapalham, só tem duas possibilidades. Ou mau caratismo, vocês querem atrapalhar a vida dos outros de tanta maldade que tem dentro de si. Ou não tem a competência de perceber nem quem tá do lado, quanto mais quem tá atrás. Muitas vezes estão atrapalhando quem tá na frente. Você não tem competência pra caminharem na rua, pô, livres. Vocês são ninja. Você não percebe quem tá do lado, ou então tá de maldade. A maldade é uma incompetência. Ou os dois. Vocês não sabem caminhar, pô. Vocês são ninja onde, porra? Vocês estão delirando, vocês estão alucinando, vocês estão usando... Que porra de droga vocês usam? Vocês estão na merda, vocês estão fodidos, porra. Cuidado com isso aí.